Olá, meu nome é Alessandro Roberto, eu sou engenheiro de Cybersecurity da Net Consulting Informática. E o vídeo de hoje nós iremos falar sobre o WSA, que é a solução de Web Security Appliance da Cisco, onde a gente consegue tratar filtro de conteúdo, proteção contra malware, controle de visibilidade, passar a ter visibilidade sobre os aplicativos trafegando pelo nosso ambiente, definição das políticas de controle, para que a gente possa aumentar a nossa segurança dentro do cenário. O WSA ele funciona como um proxy, ele pode ser implementado em clientes onde não tem os seus proxies atualizados, com a nova geração de camada de firewall, que a gente trata em Layer 4, chegando até em Layer 7, para tratar as aplicações. A ideia desse vídeo é fazermos um overview, uma apresentação rápida da solução, quais são as principais funcionalidades que a solução oferece. E depois vamos gravar alguns vídeos com algumas soluções, algumas configurações para o nosso dia a dia. O WSA ele pode ser um appliance virtual, ele funciona em Hyper-V, em VMware, em KVM. Você pode ter a possibilidade de ter ele virtualizado dentro do seu ambiente, on-premise ou na AWS, ou ter o appliance físico dentro do seu ambiente. Depende do projeto, aí varia projeto a projeto, para ver qual que seria a melhor relação aí para a implementação. Vindo ao produto, o acesso você acessa através do navegador. Logo que você loga na ferramenta, você tem o seu dashboard com informações do sistema, consumo de sistema, CPU, o total de atividade pelo proxy. Pegar o último dia, vamos mudar para a última semana aqui. Só lembrando que essa caixa, eu subi esse appliance há uma semana atrás, só para poder fazer a gravação do vídeo, então tem pouca informação de uma semana aí com dados fictícios que nós estamos fazendo os acessos. Para que a gente pudesse ter visibilidade do ambiente. Então, se eu pegar no total de atividade do proxy, o que teve de transação suspeita, a quantidade que foi validada, a quantidade de informação limpa, de transação limpas, as conexões suspeitas, o que foi, ela foi bloqueada por URL, pela categoria de URL, ela foi bloqueada por aplicação. E aí você tem um resumo de como está acontecendo. Você pode exportar isso para um CSV ou para um PDF e gerar os teus relatórios, fazer a integração do CSV com CIEM, qualquer outro software de gestão de logs. As top URLs, as mais acessadas, as aplicações mais acessadas dentro do seu ambiente, o que tem de malware, que foi monitorado ou bloqueado, no caso aqui nenhum, e os usuários que foram bloqueados por transação. Customizar. Eu posso adicionar novos dashboards à medida que eu vá querendo, customizando o meu ambiente, seja ele de sistema, ou seja ele de aplicações. Então eu tenho aqui os módulos que eu posso adicionar os meus recursos internamente e ele vai carregando dentro do teu dashboard. Vamos olhar um pouco aqui, a gente viu um resumo, vamos lá para categorias URL, para que a gente possa analisar o que é a categoria bloqueada ou acessada, quais foram as categorias bloqueadas, e o consumo que teve de cada categoria dessa. Então, se eu clicar aqui por utilização de banda, o que mais utilizou foi infraestrutura e delivery de internet, conteúdo de delivery, 24%. Se eu quiser saber ainda mais aqui o que aconteceu, eu posso, aqui eu adiciono, desculpa,
Em colunas eu posso colocar, sei lá, o que foi salvo, foi monitorado, por exemplo, e outras aplicações bloqueadas, transações. Então isso aqui eu customizo no meu ambiente. Essa tela aqui é para você adicionar ele lá no teu dashboard inicial. E aí você consegue ter amplitude maior aqui do que é interessante, o que não é interessante de transação. Se teve alguma outra transação que foi bloqueada ou não. Então aqui você tem uma visibilidade sobre a categoria. Ah, eu não achei, passou as top 10, top 20, você pode mudar. Ou eu posso vir aqui procurar uma categoria específica, vamos por games, eu quero saber o que aconteceu com games aqui dentro. Então ele vai te listar games, teve um consumo aí 0, o tempo acabou trafegando 10 segundos e foi bloqueada a categoria, então você acabou não tendo muito resultado do que veio em cima dele. Se a gente for para o website, em relatório, a gente tem as informações agora categorizadas por as transações por URLs, né? Lá a gente tem as categorias dos sites e aqui a gente tem por URL. E aí a mesma forma, os domínios que foram consultados, o que foi mais utilizado, você pode clicar por aqui, o maior tempo de site, e ele vai te listar o que Office 365, todo mundo acaba utilizando, quer adicionar o que foi bloqueado por tipo de aplicação, vem aqui dá o nome e ele já vai te listar aqui as transações efetuadas. Quer procurar um domínio específico, vamos procurar netconsulting.com.br para ver se gerou algum acesso aqui dentro. Então teve um acesso, 11 segundos, transações completas 229, não teve nada bloqueado. Então aqui você consegue ter uma visibilidade do que acontece dentro do ambiente através das URLs, das navegações. Advanced Malware Protection. Lembrando que aqui o AMP, né, o Advanced Malware Protection, é somente através de acesso URL. Se você receber um e-mail ou uma URL que você esteja acessando, que ele vai fazer um download de um PDF, de um executável, de um arquivo zip, ele passa por essa transação e você customiza quais são as extensões que você quer monitorar, ou monitora tudo, e o que ele vai passando. Então, 21 arquivos passaram como limpo, e ele está fazendo a análise, mas ele vai começar a te listar o que foi monitorado e bloqueado, qual tipo de malware foi detectado, por tipo de arquivo, por tipo de categoria que ele passou, e quais foram os arquivos. Então essa visibilidade a gente passa a ter dentro do Advanced Malware Protection. A partir do Web Tracking, eu quero saber se alguma URL específica está sendo bloqueada, a transação está sendo bloqueada. Então vamos pegar aqui na última hora, no último dia, última semana. Quero saber o próprio Google lá, google.com.br, todas as transações, se foram completas, bloqueadas, monitoradas. Vamos pegar todas as transações e vamos mandar localizar da última semana o que aconteceu. Ele faz a varredura dentro dos logs e vai te trazer todas as transações efetuadas. Então, permitir os acessos permitidos, quem foi o usuário que fez o acesso. Agora eu quero ver o que ele bloqueou de transação. Consulta as transações. E ele te dá os bloqueios do que foi acesso. Então, para o usuário suporte, teve um bloqueio de acesso. Você bloqueia, ele vai te listar em qual política foi bloqueado o acesso, tá? Em que horário foi acessado. Vou voltar aqui em Authorizations. Tem uma opção, quando a gente monitora aqui, ó, teve 3 recursos, 3 requisições adicionais, né? Então a gente pode monitorar para qual URL foi e quais foram as transações relacionadas que foram chamadas dentro de cada link. E aí você consegue ter visibilidade sobre o que está acontecendo para fazer um troubleshooting, para fazer uma análise,
está acessando um site, está proibindo alguns banners dentro, alguma página dentro que o usuário está tentando acessar. Dessa forma você consegue ter visibilidade sobre o que está acontecendo. Na parte de profiles, na parte de identificação, onde você determina qual tipo de autenticação vai ser feita através, você cria um Realme, que é a configuração de autenticação com AD, com LDAP. Isso cabe um outro vídeo depois, explicando, fazendo a criação. Mas aqui, o tipo de autenticação, você cria a sua Identification Profile, você pode criar por departamento, por setor, por visitante, da forma que você pretende criar. E você aponta para que tipo de autenticação você quer. Se você vai querer usar Kerberos, NTLM, SSP ou Basic, e para qual autenticação ele vai carregar. Então, aqui no caso, o Kerberos ele vai fazer a consulta diretamente para o Active Directory, o NTLM também traz a base, é um pouco mais lenta do que a Kerberos, o ideal é usar Kerberos. O Basic, se ele não conseguir fazer a leitura, ele abre um pop-up e questiona, perguntando usuário e senha para poder fazer acesso na sessão. Então você pode fazer o tipo de autenticação, se vai ser por session Q, que fechou o navegador, ele vai fazer uma reautenticação, se vai ser por IP, por um período. Então isso aqui é tudo customizável dentro do teu ambiente. Aí é caso a caso, depende da implementação, como vai ser feita. Vamos para o Decryption Policies. Em Decryption Policies, lembrando, só uma observação, né? Quanto mais decryption feito, quanto mais recurso é utilizado de caixa. Isso é da própria tecnologia de decryption. Tá? Então, eu posso criar uma política de decryption, do que eu quero deixar passar direto, o que eu quero monitorar, o que eu quero fazer decryption, e você vai definindo dentro dos teus acessos o que você pode fazer. Nesse caso aqui, nós fizemos algumas liberações. Esse caso específico, Brasil, a gente seguiu em alguns projetos que nós tivemos algumas dificuldades. Então a gente acabou em dificuldades em termos de recursos utilizados pelos clientes, né? Nota fiscal eletrônica principalmente, cada cidade tem a sua particularidade, um aplicativo em Java, e isso ocorria muito bloqueio, sites de prefeituras, então a gente teve que fazer alguns troubleshoots adicionais para customizar algumas regras. Então é caso a caso que a gente faz essa análise. Mas aqui em termos de Cisco, foi criado, já tem um feed automático para Cisco, para soluções da Cisco que tem WebEx, Jabber, então ele passa direto e dá pass-through e deixa passar. Mesma coisa para o Office 365, eu não preciso ficar fazendo decryption desse ambiente, desse cenário. E aqui o que eu quero monitorar e o que eu quero fazer, deixar passar direto, fazer pass-through. Educação a gente deixa, financing, governo, por causa disso que eu falei de nota fiscal eletrônica, foi um exemplo muito claro que nós tivemos em vários problemas dentro dos clientes que nós fizemos as implementações, e isso acabou ocorrendo. E aí você faz por categoria o que você quer fazer, se você vai bloquear, se você vai fazer decryption, se você vai somente monitorar, que tipo de informação você quer fazer, ou se você vai usar global settings lá para geral. Isso aqui é legal usar somente quando você tem que vai ser para todas as identification profiles que você for fazer. Caso contrário, você faz uma a uma, tá? Você faz geral, a global, quanto se vai aplicar para todas, é melhor usar pela configuração global. Decryption, e aí vamos integrar isso dentro de policies, onde a gente faz as nossas análises. Você pode criar quantas você quiser. Em Global Policy, estava tudo dropado, tá? Então ele vai ler cada decryption access que você for fazer, você vai criar e ele demais fugiu dessas categorias, não entrou em nenhuma categoria, a última é drop. Então ele bloqueia o acesso, tá? Em Access Policy, aqui são as configurações onde determina por grupo, acesso restrito, perfil por departamento que você pode criar. Aqui nós criamos somente para a apresentação um acesso restrito e um acesso livre, identificando lá quem que era o Realme que vai fazer a leitura, e bloqueio dos sites convencionais. Quem faz parte lá do Active Directory ou do LDAP
no grupo restrito. Essas listas são as listas customizadas. Então, Cisco e Office 365, que foi o feed já criado, então eu permito. Hoje tem muito spam ou muito site malicioso que vem através de IP, então você recebe no e-mail, alguém clica para essas URLs, já foi criado um feed para fazer isso, uma base, né, que ele faz a consulta, então a gente lista para um arquivo CSV que tem numa URL, a gente pode mostrar isso num vídeo separado, falar só sobre URL customizadas, né, essa parte de customização, mas ele já faz a leitura, se ele pegar alguma coisa lá que é bloque, que é site malicioso, automaticamente ele já bloqueia o acesso. E para o Alexa também a mesma condição. E aqui bloqueio de conteúdo por categoria. Então eu bloqueio o que eu quero, adulto, dating, freeware, shareware software, gambling, games, hacking. Então tudo isso está bloqueado. Então ninguém lê as informações default, somente monitora ou bloqueia os acessos. Nesse caso aqui, foi criada uma regra para acesso a shopping e acesso às redes sociais. Para shopping, o que nós consideramos? Eu criei um time aqui, um time-based, para ser permitido fora do horário comercial, ele pode acessar a parte de shopping. Dentro do horário comercial, ele bloqueia o acesso e faz, fora do horário, ele dá um alarme falando que tem que acessar fora do horário, você está acessando um site de shopping, você está certo disso, e o usuário vai lá e aceita as condições e entra, faz o acesso. E para a regra de redes sociais, foi criado das 12 às 14, horário de almoço dos colaboradores, para que eles possam fazer acesso às redes sociais nesse horário. Então você determina. Você pode fazer por cota também, você pode definir por cota que ele pode usar. E aí, criadas as configurações, você dá o submit nessa caixa. Lembrando que cada caixa tem um submit, você tem que enviar o submit da caixa que você está configurando, senão você perde essa configuração. Vou voltar lá no Access Policy. Você pode fazer o bloqueio, então nós estamos falando por controle de URL, a gente está fazendo o controle de URL e a gente pode fazer os bloqueios por aplicações. Se você tem a aplicação instalada, vamos supor, você tem o LinkedIn instalado no seu computador, você pode fazer o acesso, ele não vai funcionar. Nesse caso aqui foi bloqueado games. Então os games, se você tem algum aplicativo instalado, ele não vai deixar fazer acesso. Se eu quero bloquear LinkedIn, o que ele pode fazer no LinkedIn, os contatos, se ele pode enviar, se ele pode falar no blog ou não. Então, tudo isso a gente acaba entrando em micro aplicação para desenvolver. Eu posso falar aqui no Facebook, a categoria Facebook, ele não pode enviar no chat. Eu posso clicar aqui em Monitor, ele não pode usar video chat, bloqueia download. Ele pode acessar o chat do Facebook somente para texto, demais aplicações não. Então essa é uma opção. Então você começa a entrar numa granularidade de aplicação, o que pode e o que não pode fazer. E o tipo de granularidade, né? Se você quer a aplicação por browser, se você quer fazer alguma outra pelo aplicativo instalado na máquina, como é que ele trata quando ele pegar algum proxy externo, o que você vai fazer com essas ações nos aplicativos na máquina se ele estiver instalado. Então, isso são customizações que você vai validando dentro do próprio ambiente de cada cliente. Tá? Então, você bloqueia, você faz análise entrando em camadas de microaplicação. É uma grande vantagem. E objetos bloqueados do que pode, né, do que você faz. Aqui são os downloads e arquivos efetuados. O que você quer fazer? Então, se fizer um download numa URL lá do 7-zip, inspect ou bloqueia do arquivo zip, bloqueia, tar, bloque, inspeciona. Quando for arquivo executável, o que ele faz? Ele vai fazer a análise e você pode determinar se tem limite de download e que ação ele vai tomar. Isso pode ser configurado tanto global quanto por definição por grupo, por política de grupo aí que você define no Access Policy o que você vai fazer. Toda vez que você dá um submit, ele vai abrir a caixa de commit.
e aí você executa para poder efetuar as alterações. As caixas estão ativas, ó, esse é um exemplo nítido, claro aqui, de Global Policy. Como a Global Policy é feita global para todo mundo lê ela, e é ativado ou desativado, esse é o exemplo para você não ter que ficar entrando em cada policy e mandar ler ela normal. Manda ler a default e pronto. Se é um aplicativo que você quer fazer geral, faz por Global Policy. Caso contrário, você faz por Access Policy criada por setor, por departamento, visitante. Se você quer ele por Captive Portal, você cria um Identification Profile. Tem visitante que vai trabalhar na empresa, vai acessar, ele precisa liberar acesso, então o visitante já tem uma guest, já entra numa rede separada e você consegue criar um Identification Profile para direcionar ele para essa rede. Isso você consegue customizar. Tá? Os controles de acesso, que é o que você acaba ativando as reputações e logs, né, do que você vai ter, Visibility Control, isso depende das licenças que você tem ativada na caixa. Então, é global. Isso na configuração inicial do appliance, da solução, você já ativa essas features, né, essas funcionalidades, para poder fazer os acessos globais. Então, você verifica o que você quer fazer, o arquivo. Se o arquivo tem uma nota, tem uma reputação na internet, o que vai fazer quando aparecer um arquivo lá com reputação 5? Bloqueia e faça mais nada, não quero saber desse arquivo. E os updates são feitos de hora em hora, né? É automático isso. Você cria um job para fazer essas configurações. End user. As mensagens, quando o usuário é bloqueado, ou as informações que são passadas para o usuário quanto a um bloqueio, essas são as informações. Então, você pode customizar, você pode colocar lá em português, customizar para abrir o logo da sua empresa, colocar uma mensagem para o usuário padrão, criar um padrão, que o acesso é restrito, ou ele vai dar mensagem padrão do próprio WSA. Então, isso são as notificações que acabam indo para o usuário. E o tráfego de AMP. Ele está ativo, L4, então está passando de tráfego por ele, que ele identificar que é malware, né? Ele já faz o bloqueio. Então está na última versão, está atualizada, faz atualização diária também, e ele monitora todas essas informações para o ambiente. Tá? Bom, esse é um overview bem básico aí sobre as principais funcionalidades da solução WSA. Espero ter ajudado de alguma forma. Dúvidas, estou à disposição. Se tem alguma informação, entre em contato conosco, com o nosso gerente de contas, pedindo maiores informações, uma apresentação mais detalhada. Acessem o site netconsulting.com.br, ou podem enviar e-mail para comercial@netconsulting.com.br, que algum gerente de contas entrará em contato com vocês. Obrigado pela participação e qualquer dúvida me coloco à disposição. Aguardem os próximos vídeos. Obrigado.